Boa noite. Boa noite. Estamos todos bem? O som tá bom? Todo mundo tá vendo bem? Nossa imagem. Oi, Tis. Beatriz Diógenes, Celine Studat, Vitor. Sejam muito bem-vindos. O som tá bom? Fala aí pra mim se a imagem tá boa, pra gente começar a conversar. Se estão me vendo bem. Tá tudo ok, né? E aí, como é que estão todos? Tá tudo tranquilo, hein? Com vocês? Tá sim. Esperando a hora. Ok, Celina. Então, hoje a gente vai conversar sobre saúde sempre e beleza, né? Eu andei colocando aí nos meus stories já algumas coisas e bem antes de anunciar o tema, né, da live de hoje. Tudo tranquilo, muito bom. Obrigada, Celina. Bem, gente, mais uma vez nós vamos conversar, começando aqui, eu sempre me apresentando, né, para se alguém entrar na live e não nos conhecer assim muito bem. Eu sou Lúcia Caminha Colares, sou enfermeira, né, estou sempre aqui às terças-feiras, esse horário 18h30, conversando sobre saúde, sobre o cuidado, né, o autocuidado, colaborando com esse momento de que nós precisamos muito nos fortalecer, né? Então eu me fortaleço e trabalho aqui com vocês também, me fortalecendo. Nós estamos fazendo uma troca, né? Que sempre é um grupo seleto que eu sei que está aqui presente sempre, né? Então, hoje eu queria dedicar essa live, né, todo esse estudo que eu fiz, o conhecimento, às mulheres, né, o ser mulher, que ao longo do tempo, né, teve sua trajetória com muitas dificuldades, né, mas com uma missão grandiosa. Então, para o ser mulher, as mulheres, né, e que os homens que se apresentem aqui possam fortalecer em si a valorização, né, da mulher. Então sejam muito bem-vindos todos, né, e todas que possam estar aqui conosco nesse momento de troca. Um beijo grande, a Glai Vânia. Oi, Vânia, tudo bom, querida? E a gente está aqui, né, dentro desse momento. Eu queria já conversar com vocês, iniciando perguntando para vocês, o que é que para você é beleza? O que para você é beleza? Hein? O que significa assim, espontaneamente, dentro de você? Quem puder pode colaborar aí, né? Oi, amiga. Oh, Mariana Colares, minha linda. Pará chegando, Pará. Altamira, Pará. Beleza, Beatriz, caráter, né? Tá dizendo aqui, que bom. Eita, Marques Colares, mais tarde eu tô com você aí, assistindo sua live hoje, muito top, às 21 horas. Eita, no Instagram. Foi sem querer, carinhas. Mariana. Estar bem consigo mesmo, beleza. Glaivânia, beleza é principalmente eu amar-me muito bem. Isso aí. Eu tô dizendo que esse grupo aqui é bom. A gente estuda junto, a gente troca junto, a gente se fortalece junto. Gente, ao longo do tempo, né, tendências de moda e saúde, elas estiveram avançando, mudando ao longo do tempo, né?
O culto ao belo faz parte da cultura de diferentes sociedades. A beleza, esse significado de beleza, sempre a conceituação, a representação do belo, houve mudanças ao longo das eras, dos ciclos, né? O padrão de beleza modificou-se ao longo do tempo. Se eu me amo, sou capaz de amar todos. Isso. Vamos conversar um momento sobre isso aí. Então, esse padrão de beleza, ele modificou, né? O corpo físico modificou-se ao longo das eras da existência. Se você fizer uma viagem histórica, né? E nós fizemos essa viagem histórica para ver como mudou. Da antiguidade até a atualidade, os padrões de beleza vêm mudando. E o padrão de beleza é ditado pelo mundo de poder, né? O mundo que detém o comando, as diretrizes, que impulsiona, que decide, o mundo que eu estou chamando o mundo de poder. Eu acho que quem acompanhou viu que eu lancei umas fotos pelos stories, né, dentro desse estudo sobre beleza ao longo das eras, dos ciclos, dos séculos. E eu pergunto aqui para vocês, nós somos livres, né? Você é livre do poderio do mundo da moda? O poderio do mundo da moda. Você é livre? É um aspecto do mundo do poder. Você viu, né? Pelos meus stories, Vânia, algumas coisas, né? Das eras dos séculos antigos de beleza. O avanço científico, ele tem nos conduzido a ser pessoas felizes, pessoas livres. É aqui uma coisa para nós pensarmos, né? Nós sabemos que o mundo da beleza, o conceito de beleza está relacionado muito a um poder que o mundo da moda dita, né? Então, eu coloco assim para vocês esse momento para a gente refletir. Será que nós estamos, né, diante de todo o avanço científico, tecnológico, nós estamos sendo felizes, nós estamos avançando, nós somos pessoas livres, somos mulheres livres, né? Livres desse mundo da moda, né? Gente, estudando sobre beleza ao longo dos séculos passados, da antiguidade até os nossos dias, e relacionando isso com a saúde, nós vimos, eu abordei, descobri cada coisa que eu não tinha conhecimento realmente. Tipo assim, por exemplo, eu coloquei até, acho que alguém que acompanhou mais ou menos meus stories de quinta-feira para cá, porque eu já vou lançando, né, algumas coisas do que a gente vai trabalhar na terça-feira, uns calçados, que o nome deles eram chopines, né? Chopines. Do século XV ao século XVII, esses calçados, eles tinham um salto imenso. Parecia aquele salto Anabela, mas era assim, o salto era de 30, chegava até 50 centímetros. As mulheres andavam com esses saltos, né? Isso por quê? Para poder ter uma postura, representar um status social, entendeu? As mulheres de condição, né, financeira, elas tinham. Imagina essas mulheres andando, acho que elas se arrastavam, com certeza, porque era uma tortura, realmente, Beatriz, porque você andar com um salto daquele, e elas tinham que ter até um ajudante, geralmente elas tinham uma mucama, ou as ajudantes, né, que trabalhavam, serviçais, que trabalhavam naquela época para as senhoras, né, para as nobres. Então, a gente vê a loucura, mas porque era a moda,
E também isso aí livrava dos vestidos delas encostarem no chão, né? Então era uma moda esses tipos de calçados. A pele das mulheres no rosto era moda, era chique, ser branca, branquinha, feito branca de neve. Elas usavam cosméticos, certo? Muitos era a base de chumbo, vinagre. Então era muito chique, né? A era vitoriana, então, da Rainha Vitória, as mulheres eram muito elegantes, muito cobertas, porque elas tinham que ser recatadas, né? Naquela época da Rainha Vitória. Então, só aparecia o rosto. E esse rosto era branco, se tornava branco de tanto cosmético, de tanta coisa que elas passavam, né? E que, de uma certa forma, dava muitos problemas futuros de pele, né? Porque os cosméticos não tinham tanto avanço, né? O objetivo era ficar branca. A gente vê daí também que vem essa história, né? Porque, às vezes, uma questão com a pele mais morena, com a pele negra, quer dizer, coisa que já vem de antigamente, né? O branco, o black, né? Era sempre considerado bonito, né? Belo. E tinha também umas histórias, eu coloquei as pintas, né? As mulheres pegavam assim com um lápis e faziam umas pintas, né? Aqui ficava muito charmoso. E essas pintas eram espartilhos também, era para ficar afinar a cintura, a Celinda colocando aqui, né? Para serem mais poderosas, elas até sacrificavam-se em nome da beleza. E isso foi observado muito isso, se você for ver a história da beleza, tem a ver isso aí. Elas colocavam as pintas, e essas pintas tinham a ver que se tivesse de um lado, eram as casadas, elas iam para os bailes, né? Se tivesse do outro lado, no lado direito, é porque elas estavam disponíveis para um relacionamento. Então era uma coisa assim, sabe, também que tinha um pouco de coquete, né? Essa história das pintas. E no Renascimento, gente, né, iniciou-se, né, uma história que eu achei muito interessante. Eu acho que eu também coloquei em meus stories. As mulheres, a moda era ter a testa grande. Então, a testa grande era uma coisa assim, muito chique. Elas chegavam a raspar os cabelos para poder a testa ficar bem grande, né? Você vê que às vezes teve a moda das franjas, porque quem tinha testa grande para cobrir mais, não. Essa época não, era o chique. E mais, dentro dessa mesma época das testas grandes, onde chegavam a raspar, né? Tinha que não era para ter cílio, era chique não ter cílios. Hoje você faz um paralelo. Boa noite, Gláucia, muito bem-vinda, minha amiga do Corpo Pleno, da comunidade Corpo Pleno. Olha, gente, chique era não ter cílio. Você vê hoje, as mulheres colocam cílios postiços, quem tem cílios bonitos, né, para poder aquele charme todo. Pois nessa época do Renascimento, as mulheres tiravam os cílios. Era chique, era não ter cílio. Elas tiravam os cílios com uma pinça. Já pensou? Uma pinça. Como devia doer, né? Porque, pelo amor de Deus, tirar logo dos cílios aqui, mas é porque era chique, era a moda, né? Tinha umas histórias também de tomarem, né, arsênico, umas cápsulas de arsênico para poder fazer um tratamento já de dentro para fora, porque melhoravam muito, né, a questão da silhueta, certo? Então tinha umas cápsulas. Foi patenteado um aparelho, já no século XX isso, né? Já chegando mais próximo a nós,
um aparelho que parecia mais aquelas coisas ou que hoje de aparelhos dentários, que é antigos, que a gente tinha que botar por fora, onde faziam umas covinhas. A mulher ficava com aquele aparelho, uma tortura, viu, Tis? Era tortura, tinha muitos procedimentos em nome da beleza, em nome de ter aquele padrão de beleza da época, as mulheres se sujeitavam, né? Como hoje, né? Nós vamos chegar já no nosso tempo. E o que eu achei também, por exemplo, em relação à saúde, né? Havia na época de que tuberculose, né? O bacilo começou a se espalhar e as mulheres, elas procuravam usar muito aqueles chopines, que é aqueles calçados muito altos, para poder a roupa ou o vestido não encostar no chão, porque diziam que elas levavam, encostando no chão, levavam o bacilo, né, da tuberculose, o micróbio, o micro-organismo para dentro de casa. Então, quer dizer, a gente faz um paralelo com as coisas da atualidade, né? A gente nessa época, a gente tem que usar máscara, só sai com máscara, a gente tem que ter um maior cuidado, vai ter que entrar, tem toda uma rotina agora para entrar no supermercado, né? Fazer compras. Então, aquela história toda, a gente sempre está... Oi, Vânia, gratidão aqui pela sua participação, amiga. Então, é assim, sempre um paralelo, a gente tá, vez por outra, vindo com essas condutas, né, que tem a ver uma relação com o nosso estilo de vida e com a nossa saúde ou doença, né? E uma coisa que eu achei incrível, gente, é muita loucura que se fazia e que se hoje também se faz muita loucura, né? Em prol de obedecer o padrão de beleza da época. Tinha simplesmente uma conduta para as mulheres ficarem magras, né? Isso já no século XIX. Pegar ovos de tênia, gente, de tênia solo, quer dizer, as solitárias. Boa noite, Natália, seja bem-vinda, querida. As solitárias, elas ingeriam ovos de solitária, né, para poder emagrecer, para poder, né, criar, porque você sabe, a gente sabe, né, o problema de hoje em dia, relacionando com que existe muitas coisas, às vezes, para poder eliminar, a mulher não engordar, né? Do que gera hoje uma relação com bulimia, com anorexia, com uma série de coisas. Então, exatamente, Celina, ó, eu também fiquei assim, ó, meu Deus, como é que pode? Pois as mulheres, né, que queriam, né, não ficar exageradamente gordas e tinham que usar aqueles espartilhos, e aquilo maltratava muito. Então era o jeito usar. E teve no século XIX essa moda, tá entendendo? Agora vocês imaginem também o risco e o que acontecia em relação ao problema da neurocisticercose, que é justamente o germe se instalar no cérebro, como hoje a gente sabe que tem, né, questão principalmente a carne de porco, a gente sabe dos cuidados que tem que ter, né, para compra, para utilização, porque hoje ainda existem nos casos das comunidades mais carentes e tudo. E eu conheço pessoas de condições, mais ou menos, pessoas que vivem, letradas, né? Que mulheres, uma conhecida minha, que tem o problema, né? Porque viveu muito tempo no interior e tal, e nessa história de comer coisa, adquiriu e vive no controle, né? Dessa neurocisticercose. Tá todo mundo entendendo aí? Tem alguma pergunta, alguma dúvida?
Pois é, gente, era muita loucura, sabe? E a gente sabe que isso hoje acontece em prol da beleza, né? Então vale a pena tantos sacrifícios, né? E se submeter a tratamentos cujo impacto não se conhece totalmente, só para se enquadrar em certos padrões? Eu pergunto a vocês, será que vale a pena? Olha, a gente fazendo um paralelo com hoje. Na Grécia Antiga, as mulheres, os exercícios físicos era bem estimulado, motivado. As mulheres queriam ter, né, não vale a pena não, né, Natália? Eu também concordo, né? E as mulheres, elas faziam exercício, elas tinham o culto ao nu, né? Na Grécia, na Roma Antiga, isso aí era uma coisa muito... tanto que a gente vê nas esculturas, se você vai nas antigas, existia, né, uma adoração, existia uma beleza de achar o nu. Então as mulheres gregas, elas faziam exercícios, né, como hoje as mulheres são bem ligadas nessa questão do exercício, não só para a questão de beleza física, mas pela saúde em geral, né? Que a gente sabe que é importante. Agora, na Grécia, o bronzeado não. Não podia se bronzear. Não era legal, não era bonito. Uma mulher bronzeada, uma mulher com a pele mais trabalhada do sol. Hoje, gente, o pessoal vai, quando não pode ir para a praia, vai para locais aí de bronzeamento para ficar bronzeado com a marquinha, né, e tudo do biquíni, tudo. Isso há muito tempo a gente tem isso. Então você vê as diferenças que existem de uma época para outra, né? E sempre a gente indo pela moda, né? Pela moda, o que é que tá botando, a gente vai. Na Idade Média, olha, você vê que na Grécia, né, Idade Antiga, aí você vai para a Idade Média, aí principalmente causado pela Era Vitoriana, né, da Rainha Vitória, olha, o culto ao corpo, aí a mulher acabou essa história do nu, tinha que ser recatada, aquelas roupas todas muito vestidas, né, aquele saião, e como eu falei, lembrei, a pele do rosto, pareciam os fantasmas, as mulheres que queriam ser muito bonitas, né, e estarem na moda. Então aquelas, não era maquiagem, muitas eram maquiagem, botavam pó, aquela coisa toda, mas outras não. Colocavam produtos cosméticos, como eu coloquei, e à base de produtos muito tóxicos, entendeu? Então, ser belo, certo? É um conceito mutável, subjetivo e depende do contexto histórico. A gente está vendo, né? Social, cultural em que se está inserido. Por isso que é importante nós estarmos dentro de um ambiente, dentro da comunidade, dentro de um grupo, né? Porque nós, como seres gregários, nós precisamos estar em grupo, que estejam com foco muito ligado a um estilo de vida saudável, a hábitos, a comportamentos saudáveis, né? Porque realmente a gente sofre a influência do todo, que é esse mundo de poder, mundo de moda, né? Que envolve a questão de vestuário, envolve a questão da estética, envolve a questão da cosmética, né? Então a gente tem que ver e se ligar muito nos agrupamentos, né, que nos ajudem a ter um estilo de vida saudável, belo, né? Mas que não haja uma violência, né? Não haja um rompimento, né? da nossa natureza, né? Não vá além. Bem, eu queria aqui colocar já bem pertinho da gente, nos anos 80 e 90, que é uma década
né, que ainda está assim muito presente na nossa atualidade. Coloca pó de arroz na cara. Bem pertinho, na época da minha avó ainda tinha isso aí, essa história do pó de arroz, viu, Gláucia? A minha avózinha. Então, os anos 80, né, teve a explosão do mundo da moda. Mundo da moda, Paris e tal. Então, vieram as supermodelos. Essas supermodelos, elas ditavam padrões de beleza. Uma das coisas, elas tinham que ser magérrimas, né? Muito magras. E também os seios, né? Os seios tinham que ser bem avantajados, né? Certeza, amigo, estar bem física e emocionalmente nos torna pessoas lindas. Isso aí a gente é a essência, né? É a essência. Então, essas mulheres, né, supermodelos, elas influenciaram consideravelmente anorexicas, exatamente, Beatriz. Muitas eram anorexicas, retiravam costelas para ficar mais com a cintura fina, faziam lipo, isso. Então, mas isso aí começou daí uma influência que está até os nossos dias ainda presente, né? E elas, é engraçado, eu queria fazer um paralelo de que nessa época os seios eram muito valorizados, né? Foi a época que iniciou também a introdução do silicone, certo? Porque muitas, às vezes, não tinham, né, seios muito vistosos. Então, o que acontecia? Elas, para poder ficar, né, mais valorizadas, elas começou-se a introduzir silicone, né, a prótese. Então, qual a diferença? Que nos anos 20, né, isso aí não era chique. O chique era não ter quase seio. Elas apertavam. As meninas, já adolescentes, começavam a apertar, usar faixas para apertar. E não fazer a visão dos seios. Era uma loucura. Mas para a gente ver o paralelo, né, do que existe diferença de um tempo para o outro. E essa história, como foi colocada aí, Celina estava lembrando, exatamente, o silicone, nessa época dessa década de 80, 90, foi justamente que houve, né, impulsionou-se muito e surgiu quadros realmente de distúrbios, de anorexia, bulimia, né, que elas tinham para poder trabalhar, para ter um corpo o mais aceitável possível dentro do padrão da moda, né? E também quem não era modelo começou, né? Era o padrão bonito, era a Suzy, tinha a boneca Suzy, era uma boneca que depois passou Barbie, boneca Barbie, né? Mas era a Suzy dos antigos, dessa década aí, a Suzy era da década de 60, 70, e depois veio a Barbie, 80, 90. Então, o que acontece? Isso aí gerou, né, uma pressão muito grande e o desencadear de problemas psicossomáticos, problemas que envolveu a questão física mesmo, né? E muitas loucuras. Se a gente fosse conversar sobre a questão das doenças, né? Das patologias, tanto físicas, né, já oriundas de um psicoemocional desequilibrado. A cirurgia plástica, eu vou dizer para vocês aqui uma coisa que eu li de uma cirurgiã plástica, né, que é a doutora Luciana Leonel Pepino, de Minas Gerais. Ela disse assim: corrigir problemas pontuais numa parte do corpo que traz insegurança ao paciente, mas não modificar toda a sua aparência de forma a encaixá-lo num padrão de beleza, né? De forma a encaixá-lo em um padrão de beleza. Esse
é o objetivo da cirurgia plástica. Quer dizer, corrigir problemas pontuais, porque nós sabemos, né, Beatriz, pessoas infelizes por não se aceitarem. Tem isso, mas às vezes a gente tem alguma coisa que pode ser corrigida. A gente tem que ver aqui a questão da cirurgia plástica, que muitas vezes não é uma questão só, a questão da vaidade, mas às vezes é algo que realmente me incomoda, que provoca a baixa estima, né? E a insegurança, tá entendendo? Tem que se observar tudo isso. E daí partir realmente para o avanço que a ciência, né? A ciência da beleza, né? Da saúde, dentro de um comportamento responsável. É importante. A cirurgia plástica, ela tem sido importante. Quando ela, como disse a doutora Luciana, cirurgia plástica, ela vai em cima de problemas pontuais que trabalha a questão da insegurança da pessoa. Vamos supor, uma pessoa que nasce com... Fazer só uma observação aqui, que não... Mas tem outros casos, né? Nasce com um problema que é lábio leporino, vamos supor. Nasceu com lábio leporino, ela vai ficar todo tempo com aquele lábio leporino? Não. Hoje a gente sabe que isso é uma coisa tranquila, que aconteceu e que deve ser corrigido. A cirurgia plástica hoje faz. Diz, ter equilíbrio em tudo, isso, a Celina melhorar a autoestima, claro, né? Claro que nós temos que ver isso aí. Você nasce com algumas coisas, realmente o corpo, que deu alguma errada ali na hora, porque a gente sabe como é a situação. Então, a ciência está à nossa disposição para poder nos ajudar a ter mais segurança, né, psicoemocional. Agora, nós devemos ter esse autocuidado em decisões que mexem, né, com o nosso corpo, que é o templo do nosso espírito, né? Que é o templo da nossa alma. É uma vestimenta sagrada. A gente tem que ter essa certeza. Então, nós temos que ter um autocuidado. Que esse autocuidado, além do zelo diário, né, e uma série de cuidados que envolve realmente a saúde, a alimentação, o vestuário. Nós temos que ter esse autocuidado e buscar, inclusive, às vezes, procedimentos estéticos, procedimentos de beleza realmente. Por que não? A gente não quer comprar uma roupa quando a gente vai para um canto, uma roupa bonita, uma roupa que a gente se sente bem, né? Então, assim, a gente tem que se sentir bem com o nosso corpo também. Mas, gente, observar sem se violentar, sem violentar a sua natureza, para atender padrões socialmente impostos. Você tem que ver que, às vezes, a gente começa com uma história que leva uma compulsão e, no fim, a gente está... É como se diz assim, eu vou usar aqui um termo, é como se fosse uma manada, né? A gente está tendo um comportamento que está seguindo como um gado. O mundo da moda, o mundo do poder, toca o berrante e a gente vai. Não, a gente tem que entender. E para isso, vocês colocaram muito bem aí. Vocês colocaram a questão do que é importante, o desenvolvimento pessoal nosso. É importante elevar a nossa autoestima, mas essa coisa é uma coisa que vem de dentro para fora. É uma coisa de mentalidade que vem de dentro para fora, entendeu? Não pode vir de fora para dentro. Então, esse desenvolvimento pessoal nosso, que é fundamental para que nós possamos elevar a nossa autoestima. E para isso, um segundo passo, para esse desenvolvimento pessoal, nós temos que ter o autoconhecimento. Temos que saber quem somos para poder resgatar
resgatar os talentos, certo? Adormecidos. Nós todos temos talentos. Talentos em termos de virtudes cognitivas. Nós temos talentos em termos de beleza. Beleza física. Nós temos. E temos no autoconhecimento que resgatar isso. Despertar o que nós temos. Valorizar. Eu tenho uma pessoa muito querida, que inclusive está nessa live, que ela, até quando vai bater uma foto, eu aprendi com ela a valorizar. Valorizar. A gente tem que se valorizar, né? Valorizar que eu digo, porque vamos supor, uma foto, né? Você está batendo, às vezes você vai postar uma paisagem linda e você não valoriza. Você vai tirar de qualquer jeito, com a roupa toda, com o cabelo todo louco? Não. Tem que valorizar, né? Valorizar. Ela tá aí. Ela sabe quem é que eu estou falando. Então, o que acontece? Para que esse autoconhecimento? Para que se conhecer, despertar os talentos, né? O talento adormecido em nós, para que nós possamos promover a nossa saúde integral, que tem a ver com a mente, com o corpo, com o espírito, e tudo brilhar, né? Tudo brilhar. Tá todo mundo aí, tudo, alguma pergunta, algum detalhe que vocês gostariam de deixar? Nós estamos finalizando, né, os nossos 30 minutos aqui de beleza, saúde e beleza, hoje. Gente, nós devemos usufruir. Tá tudo ok, Vânia? Muito bom você estar aqui, Vânia. Usufruir, nós temos que usufruir da liberdade com consciência de limites, né? Nós temos que despertar isso aí, ter essa certeza dentro de nós. Como eu disse, eu queria muito deixar aqui, dentro dessa viagem histórica sobre beleza, finalizar com isso, esses 2 detalhes. Quer mais, né? Mas a gente, terça-feira está de novo, e a gente, quem sabe se não vai ter mais sobre beleza, né, Vânia? É porque a gente está com os outros compromissos, mas a gente está assim, dando essa gotinha, né? Nossa colaboração, nossa gotinha. Mas quem sabe se a gente não vai aumentar o nosso tempo, né? Mas eu queria finalizar com isso. Vamos trabalhar o nosso desenvolvimento pessoal, né? Para poder a gente fortalecer a nossa autoestima. Para que nós sejamos livres. Nós sejamos livres. Nós não sejamos, nós saibamos, né? Você saber o que você quer, quem você quer ser, né? Se autoconhecer, fazer a beleza que você é. Todos os sentidos, a beleza que você tem dentro de você e que se expressa, que se reflete, certo? No seu corpo. Para poder sermos livres, porque livres conduziremos nossas vidas. Aqui eu deixo minha gratidão por esse momento de troca que vocês proporcionam. Um beijo no coração de todas, né? E que nós possamos levar essas 2 sementezinhas que eu queria que vocês colocassem na mente, no coração de vocês, certo? É uma palestra. E na mente e no coração de vocês colocassem isso,
na realidade vocês despertassem, porque isso está aí dentro de cada uma de vocês. A certeza de se conhecer e de brilhar, e de colaborar, e de sermos assim os nossos próprios, nosso próprio mito, certo? A gente se olhar no espelho e dizer: espelho, espelho meu, eu estou aqui bela e feliz, e agradecer ao universo, né? Agradecer a vida e tornar a vida bela a partir da sua beleza. Muita paz, gente, uma boa semana, viu? Beijo no coração de todas. Vamos juntas, certo? Vamos juntas, tornando esse mundo belo, que a vida é bela. Muita paz e até terça-feira. A gente se vê de passagem por aqui, mas terça-feira a gente se vê mais. Beijo no coração.